Ah, sim. Outra questão que eu queria te perguntar, o que você acha da atual composição da Câmara? Há quem diga que uma Câmara onde se forma, como que eu vou dizer, uma oposição forte é ruim para o governo porque não deixa ele trabalhar. Mas uma base forte também é ruim para fiscalizar o governo. Quanto disso é mito e quanto disso é verdade? Olha, eu acho que ambas as afirmações, aí numa preposição lógica, ambas as afirmações é verdade e verdade. Porque, infelizmente, a gente tem, seja da oposição, e aí a nível Brasil, seja, claro que com exceções, tá? Em todos os campos há exceções, nós esperamos que Campinas tenhamos as exceções, tanto da base de apoio quanto da oposição, que é o fisiologismo que impera nas relações políticas. A base, por conta dos seus interesses, muitas vezes assim, tá tudo certo, porque é do meu interesse que esteja tudo certo, é interesse do prefeito que esteja tudo certo. E aí eu abdico de uma das principais funções que eu acredito, junto com a legislar e fiscalizar, né? Mas a fiscalização, ela é tão importante porque ela cuida que esvaiam-se recursos, não só com corrupção, mas com incompetência. E pelo fisiologismo indevido, ambos os campos aí atuam de maneira ruim. Porque a oposição, ser oposição não significa dizer que tudo é ruim. Você precisa avaliar pauta a pauta, inclusive esclarecer para a população, porque a oposição perde credibilidade com a população quando tudo, exatamente tudo, que é ponderado pelo governo municipal, ele é ruim. É ruim porque é do outro. E a situação, ela também perde essa credibilidade quando tudo que o governo faz, não importa quão ruim seja, ela diga, tá tudo bem. Então, assim, é um comportamento ruim e ambidestro, né? É de quem está na situação e de quem é a oposição. Então, as afirmações são verdadeiras. Se você tem uma base maior, o governo consegue executar mais coisas, mais políticas públicas, não necessariamente boas, porque ele tem menos resistência, mas ele executa mais, sim, de fato. E quando não, quando ele tem uma oposição maior, nesse modelo que temos de oposição, que é onde impera o fisiologismo, a oposição trava muito mais e ela trava muito mais o governo, né, as ações do governo, mas também entra nessa questão, políticas que não chegam até a população, né, fica um travado. Mas pensando um pouco na composição da Câmara de Vereadores, neste mandato, eu acredito que o campo progressista, e aí eu vou falar aqui alguns números, de partidos que conseguiram eleger seus candidatos, o campo progressista sai fortalecido em relação ao último mandato. O PSOL, que é um partido de oposição progressista, que busca o bem-estar social, na sua luta histórica por moradia, por educação, por saúde, elegeu 2 vereadores. Um é o Paulo Búfalo, uma pessoa exemplar em Campinas, com mandatos dos quais todos deveríamos, sejam candidatos ou candidatos eleitos, nos espelhar em comportamento. O PSB, que embora nesse momento seja, e ele é a situação, mas tem na sua origem, na sua concepção e até em várias das suas administrações, o campo progressista. Campinas também não foi diferente quando o PSB esteve à frente. Tem todos os questionamentos na área da saúde e da assistência, mas numa posição político-ideológica ele é do campo progressista. Então tem 4. O PT, historicamente, pela luta dos trabalhadores, pela luta dos movimentos do MTST, do movimento do MST, na luta por moradia, por melhor qualidade de vida para a classe trabalhadora, conseguiu eleger 3 vereadores. O PCdoB,
que em Campinas é uma incógnita, mas no espectro nacional tem um comportamento e tem um posicionamento político-ideológico progressista, elegeu um, o PV1 e o Cidadania 1. Infelizmente, essas forças podem ficar fragmentadas, esse campo da oposição, que é progressista, ele fica fragmentado com comportamentos próprios desse campo. Quem está mais no espectro, seja na esquerda ou na direita, qualquer pessoa que não fale, eu vou usar um termo aqui da igreja, enfim, da religião, que não fale amém para tudo, já é imediatamente colocado no outro espectro. Então a gente vê, por exemplo, partidos como o PT e como o PSOL, que têm pautas extremamente relevantes, extremamente importantes, mas que, quando confrontados, ainda que seja por pessoas que são do campo progressista, imediatamente são por esses partidos colocados como oposição. Né? Eu posso falar, eu fui candidato pela Cidadania, sempre tive um pensamento e um posicionamento progressista nas ações de políticas públicas, e porque não fui candidato por esses partidos, tive muitos ataques nesse campo. Então, falo com um pouco de propriedade, e é o que eu vejo também dentro das comunidades. Para participar de alguns movimentos, seja do movimento do negro, pela luta contra o racismo, pela luta das mulheres, pela luta contra a mortalidade que temos aí dos jovens negros na periferia, por ações desastradas e, enfim, péssimas do Estado na política de segurança pública. O que acontece? Se você não... eu vou usar um termo aqui, que se você não está na turma da lacração, seja com o PSOL, com o PT ou com o PCdoB, parece que a sua legitimidade para tal discussão, ela é suprimida. Então, assim, embora eu consiga entender que 1/3 da Câmara pode fazer um excelente trabalho, se isso que, infelizmente, acontece se perpetuar agora dentro da Câmara dos Vereadores, pode ser que não tenha força nenhuma combativa, né? Vai fazer barulho, vai, enfim, falar para os seus, né? Tem uma amiga que eu tenho muito respeito, que ela fala assim, a gente tem que sair e falar para fora, senão ele fica falando só para os seus, faz muito barulho e não consegue, de fato, efetivar a transformação, ainda que com 1/3 da Câmara no campo progressista.